Olá, meus caros amigos, estamos aqui de volta nesta que é a minha última contribuição para vocês que farão a prova do show aí no próximo domingo. Gostaria muito de ter contribuído mais para esse momento, né, de preparação e para a prova, mas infelizmente o tempo não me permitiu isso. Mas vamos lá, eu preparei com muito carinho uma lista com 10 questões, aquelas que eu considero que se aparecer na nossa prova poderia gerar maiores dúvidas aí para os senhores, para as senhoras. Tá? Então, é uma lista que eu preparei com bastante carinho mesmo, com muita atenção. Eu quero que você realmente se empenhe na resolução dessas questões aqui junto comigo. O material está aí na descrição do vídeo, você pode clicar no link, baixar, preferencialmente imprima, para que você possa melhor acompanhar a nossa aula. E desde já eu desejo a todos vocês sucesso na prova. Não vou desejar sorte, sorte é para os incompetentes, sorte é para quem não se preparou. Aqueles que se dedicaram, aqueles que aproveitaram cada instante, cada minuto ali para realmente estudar, eu desejo sucesso. Então vá com a consciência tranquila de que a sua parte você fez, né? Então quem realmente estudou, vá tranquilo, vá para fazer aquilo que você aprendeu, aquilo que você se preparou. E eu estarei aqui torcendo pelo sucesso desses que se preparam, desses que se dedicam, que esses são os merecedores da vitória. E vamos deixar de conversa fiada, né? Já sexta-feira aqui, 22 horas, eu preciso correr, gravar esse material, editar e disponibilizar ainda para os senhores ainda hoje, tá? Então, vamos lá, meus caros. Questão número 1 aí, na verdade não é questão número 1, nós temos um texto, tá? A nossa prova ela é sempre elaborada a partir de textos, então as questões da prova, né, são elaboradas a partir de texto. Então, vamos ao primeiro texto dessa lista que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá? O texto 1 é para respondermos as questões de 1 a 3. É um fragmento aqui da obra O Príncipe, né, do Nicolau Maquiavel. Entre todos os soberanos, o príncipe é o menos capaz de escapar à fama de cruel, já que os estados recentes são cheios de perigos. Todavia, convém ser comedido nas convicções e na ação, sem se deixar tomar pelo medo, procedendo com temperança e humanidade, de modo que a excessiva confiança não o torne incauto, nem a desconfiança em excesso o torne intolerável. Daí nasce uma controvérsia. Qual seja se é melhor ser amado ou temido? Pode-se responder que todos gostariam de ser ambas as coisas. Porém, como é difícil conciliá-las, é bem mais seguro ser temido que amado, caso venha a faltar uma das duas. Porque, de modo geral, pode-se dizer que os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avessos ao perigo, ávidos de ganhos. Assim, enquanto o príncipe agir com benevolência, eles se doarão inteiros, oferecerão o próprio sangue, os bens, a vida e os filhos, mas só nos períodos de bonança. Como se disse mais acima, entretanto, quando surgirem as dificuldades, eles passarão a revolta, e o príncipe que confiar inteiramente na palavra deles se arruinará, ao ver-se despreparado para os reveses. Pois as amizades que se conquistam a pagamento, e não por grandeza e nobreza de espírito, são merecidas, mas não se podem possuir nem gastar em tempos adversos. De resto, os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar a outro que se faça temer, porque o amor é mantido por um vínculo de reconhecimento. Mas, como os homens são maus, aproveitam-se da primeira ocasião para rompê-lo em benefício próprio, ao passo que o temor é mantido pelo medo da punição, o qual não esmorece nunca. Né? Então está aqui um trecho da obra O Príncipe, né? Do autor aí, Nicolau Maquiavel. Tenho aqui na minha biblioteca também. Vamos lá. O texto apresentado consiste em fragmento de uma obra filosófica clássica, a qual remete à concepção política do autor e retrata aspectos da conduta do homem que governa.
Com base nisso e nas ideias apresentadas no texto, infere-se que... Então vamos lá. Prestem bastante atenção nisso que a banca coloca aqui, ó. Com base nisso e nas ideias apresentadas no texto. Então o nosso limite é o texto. Nós não podemos extrapolar o que está escrito no texto, tá? Então infere-se que, nós podemos aqui concluir que, nós podemos deduzir que. A letra A nos diz o seguinte: são confiáveis as amizades por interesse, visto que há uma troca de favores. Não, meus caros, olha, observem bem, lá tá na linha 13, 14, 12, 13, pois as amizades que se conquistam a pagamento, ou seja, a interesses, né? E não por grandeza e nobreza de espírito, são merecidas, mas não se podem possuir nem gastar em tempos adversos. Então vejam só, né? Por quê? Porque elas não são confiáveis, não é? Então já invalidamos aqui o item A, certo? A letra B nos diz: permanecem fortes as alianças, mesmo em tempos de adversidades. Observem bem que não é isso que ele diz, né? Ainda continuando nesse período, né? Observem bem, pois as amizades que se conquistam a pagamento e não por grandeza e nobreza de espírito são merecidas, mas não se podem possuir nem gastar em tempos adversos. De resto, os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar que outro que se faça temer. Certo? Então, na verdade não, né? Não permanece forte essas alianças aí na adversidade. Tá? Fiquem bastante atentos a isso daí. Quando ele diz lá, ó, um pouquinho acima, né, lá na linha 8, ele diz assim: assim, enquanto o príncipe agir com benevolência, eles se doarão inteiros, oferecerão o próprio sangue, os bens, a vida, mas só nos períodos de bonança, ou seja, né, só quando tiver ali fartura, só quando tiver tudo bem. Tá? Você não tem garantias disso na adversidade. Então invalidamos o item B. Muito cuidado, interpretar questões, nós temos que estar atentos aos limites do texto. A letra C nos diz: apresenta salvaguarda ser temido que ser amado, pois não se pode confiar nos homens. Correto. Então o item aqui é a letra C, porque apresenta salvaguarda, ou seja, é mais seguro, né? Quando ele diz apresenta salvaguarda, ou seja, é mais seguro ser temido que ser amado, pois não se pode confiar nos homens, tá certo? Então, gabarito aí da questão número 1, letra C, letra C. Letra D, vamos lá, só para descartar. É mais fácil maltratar quem se teme do que alguém que se ama. Não, o texto diz justamente o contrário. Né? Lá ao finalzinho ele diz, porque o amor é mantido por um vínculo de reconhecimento, mas como os homens são maus, aproveitam-se da primeira ocasião para rompê-lo em benefício próprio, ao passo que o temor é mantido pelo medo da punição, o qual não esmorece nunca, né? Esse temor. Então, assim já invalidamos realmente a letra D e a letra E, que fala: são facilmente rompidos os acordos determinados pelo temor. Não, são facilmente rompidos os acordos determinados pelo amor. Né? Então, gabarito realmente letra C. Olha, meus caros, quando nós falamos de compreensão e interpretação de texto, a observação que eu quero fazer para os senhores e senhoras aí para a nossa prova é que fiquem sempre atentos ao limite do texto. Tá? Nunca extrapole aquilo que está no texto. Quando você extrapola, você produz ali uma divagação, você tem uma interpretação subjetiva. E lembre-se, a nossa prova ela é objetiva. Tá? E vamos entender direitinho o que é compreender e o que é interpretar. Compreender é você ser capaz de, ao ler o texto, extrair dele dados, informações que estão ali no chamado texto de superfície. Isso é compreensão. A interpretação, ela exige de você uma experiência de leitura. Então vamos trazer um exemplo bem prático, que eu gosto de trabalhar isso sempre com os meus alunos. Se eu falo para você, analisando a situação do nosso país, eu falo para vocês agora, hoje, né? Estou gravando aqui dia 29 de janeiro de 2021 e eu falo: estamos como um Titanic, mas ainda podemos mudar a direção. Vejam só, estou pedindo para que vocês interpretem essa fala, né, pensando no dia de hoje, 29 de janeiro de 2021.
Quando eu digo isso para vocês, né, estamos como o Titanic, mas ainda podemos mudar a direção, o que você aí se lembra, o que você imagina que eu estou dizendo com esta fala, com esta frase minha? Obviamente, né? Estamos no Titanic. Você vai lembrar o quê? Já vai puxar uma imagem aí na tua mente. Você vai se lembrar daquele grande navio transatlântico construído, né? E que no século passado, e que na sua primeira viagem ele então se chocou contra um iceberg e naufragou. Observe, então, quando eu falo estamos como o Titanic, mas ainda podemos mudar a direção, você automaticamente entendeu o quê? Entendeu que nós podemos evitar o naufrágio, certo? Nós podemos evitar o naufrágio. Mas, para que você tenha essa interpretação, você tem que ter o quê? A experiência, você tem que saber o que é o Titanic. Caso contrário, essa fala minha não faz sentido algum. Se porventura alguém, né, alguns dos senhores e das senhoras, ao me ouvir falar aqui, estamos como o Titanic, mas ainda podemos mudar a direção, e isso não lhe disse coisa alguma, você não seria então capaz de interpretar o que eu falei. Porque interpretar esta fala exige essa experiência de leitura, ou seja, exige você saber o que era o Titanic, o que foi o Titanic, o que aconteceu com o Titanic, para que você pudesse interpretar corretamente essa fala. Então vejam, compreender é você extrair dados, informações do texto. Interpretar é você ser capaz de atribuir significado àquilo que está no texto a partir também da sua experiência de leitura. E quando eu falo aqui a sua experiência de leitura, veja bem que eu não estou falando somente a leitura de textos ali escritos. Estou falando da sua experiência de leitura. Sempre que eu falar esse termo, eu estou me referindo aos livros que você já leu, sim, mas os jornais, os locais que você já visitou, os filmes que você assistiu, as músicas que você já ouviu, tá certo? As peças, né, teatrais que você já assistiu. Então estou falando de tudo isso, todo o universo cultural que está aí à nossa volta, toda a nossa experiência cultural, tudo aquilo que foi construído pela nossa cultura, pela humanidade, aquilo que nós chamamos de cultura. Então essa é a sua experiência de leitura. Por isso, quanto mais vasta é essa experiência, melhor se sai o candidato em uma prova que cobre ali questões de compreensão e interpretação de texto. A interpretação ela está diretamente ligada à nossa experiência de leitura. Por isso nós temos que ler de tudo, não só aquilo que nós mais gostamos, né? Mas tudo aquilo que é importante para a nossa humanidade, certo? Da nossa cultura. Bom, então dito isso, vamos para a questão número 2. Outra questão que é muito comum lá na nossa prova, tá? Pro Shoa, pro TAP, é muito comum também cobrarem de nós vocabulário. Então, eu coloquei essa questão para lembrarmos disso daqui. Agora, a questão de vocabulário, mais uma vez, é a sua experiência de leitura. Você conhece o significado das palavras, você sabe escrever corretamente as palavras que você já leu. E nesse processo de leitura, você não pode passar por cima ali de uma palavra que você ainda não conheça, não sabe o significado dela. Então, se deparou com uma palavra nova, pare a leitura, recorra ao dicionário, busque entender qual o sentido que aquela palavra assume naquele contexto, para que você possa realmente extrair o máximo do texto lido, tá? Então vamos lá, na questão número 2, considere o contexto e a coerência das informações do texto. É correto substituir o vocábulo. Então vamos lá, ele está sugerindo aqui, né? Na verdade, nós nem precisamos recorrer ao texto, nesse caso, para esclarecer, porque essa questão é uma questão bem tranquila. Ele coloca aqui, né? Comedido por atrevido. Obviamente não, né? Comedido é alguém prudente, alguém moderado, o que é o oposto, então, do atrevido. Correto? Então não cabe. Na linha 4 aqui ele fala do incauto por desprecavido. Sim, né? O incauto ele é o quê? O imprudente, é o desprecavido, realmente. Então dá certo aqui a letra B. A letra C fala de volúveis por inabaláveis. Não, o volúvel é justamente o instável, o variável, né? Então você não pode substituir isso por inabaláveis, né? Inabaláveis é aquilo que não se abala, é aquilo que tem solidez, é aquilo que tem robustez, que está fixo, né? Que tem uma posição fixa, então não vale, tá? É aquilo que é estável.
A letra D nos diz ávidos por metódico, né? Não, o ávido é alguém que deseja muito, né? Que espera muito, ansiosamente por alguma coisa. Então não pode ser substituído por metódico. Metódico é aquele que segue passos, né? Que tem todo um ritual para fazer determinada coisa. Então não cabe essa substituição. E por fim a letra E, despreparado por despojado, né? Não, o despojado é aquele desprendido, é aquele que não demonstra ambição e tal. Então não dá para você substituir despreparado por despojado, tá? Então lembrarmos aí da questão de vocabulário. E isso eu falo, se cair lá na prova, é aquilo, o que vai determinar é a sua experiência de leitura, tá? Não adianta você querer ficar decorando isso, uma grande bobagem. No universo vocabulário aí de quase 500 mil vocábulos, você só sabe o significado e só sabe escrever corretamente as palavras que você já leu. As regras, elas ajudam pouco, né? Elas esclarecem dúvidas, mas elas ajudam pouco nesse sentido. Vale realmente a sua experiência de leitura, certinho? Bom, vamos lá, questão número 3. No que se refere às regras de pontuação e ortografia vigentes, olha só, pontuação e ortografia vigentes, é correto afirmar que nas linhas... Então vamos lá. A letra A diz que na linha 15, considerando-se a divisão silábica do vocabulário reconhecimento, tem-se, assim, a correta separação. Não, meus caros, observe aí, tá? Ó, os dígrafos CH, NH, LH, GU, QU não se separam. E observe que ele separou aí o NH, tá? Então lembre-se que esses dígrafos, e eu deixei isso aí anotado no gabarito de vocês também, tá? Não se separam, beleza? A letra B nos diz o seguinte: substitui-se corretamente o vocábulo porque... pela forma porque separado, visto que essa conjunção introduz uma pergunta indireta. Não, meus caros, o porque junto é uma conjunção, tá? E ele é utilizado então para resposta, para dar uma explicação, tudo bem? Então, nada disso, tá? Não caia nessa, beleza? Então, eu deixei aí também mais uma observação sobre porquê, mas tem lá na nossa aula de revisão uma aulinha sobre o uso dos porquês, mas eu deixei aí também, junto ao gabarito, mais um esclarecimento para vocês. Mas lembre-se, o porquê junto é a conjunção, ele é utilizado então para respostas, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Letra C. Na linha 10, como se disse mais acima, entretanto, quando emprega-se corretamente dois pontos no lugar do ponto e vírgula, já que introduz-se uma explicação nesse trecho, tá? Não, meus caros, não é uma explicação não, entretanto, aí tem um valor adversativo, não é uma explicação. Beleza? Se fosse uma explicação, um dos usos dos dois pontos é justamente introduzir uma explicação, mas não é não. Observa aí que o entretanto, né, ele tem um valor aí adversativo e não um valor explicativo, tá? Como se disse mais acima, entretanto, né, ou seja, né, adverso daquilo que está sendo dito anteriormente. Então, invalidamos a letra C também. Letra D. Faz-se correta a substituição do ponto final que antecede a conjunção porque, por vírgula, efetuando-se também as devidas adequações. Tá? Então, vamos lá, meus caros. Prestem atenção aqui, olha só, na linha 7, né? Então, vamos lá, na linha 7, o porquê. Ó, é bem mais seguro, vamos voltar à linha 6. É bem mais seguro ser temido que amado, caso venha a faltar uma das duas, vírgula, porque, de modo geral, dá certinho, não é? Dá certinho, porque aí tem um valor o quê? Né? É a conjunção aí, né? Dando uma razão, um motivo, tá? Então, aí ele fala ainda, por vírgula, efetuando-se a devida adequação. No caso, a devida adequação tira o ponto, coloca a vírgula e... né? Aqui nós temos o porquê com a letra maiúscula, porque ele está começando um período. No caso aqui, nós vamos colocar o porquê com a letra minúscula, né? Já que ele está aí, então, no meio do período. Então, gabarito correto, letra D. Vejam, só exige uma leitura bastante atenta a essa questão. E aí, outra recomendação que eu quero fazer às senhoras e aos senhores, tranquilidade na hora da prova. Vocês sabem que essa prova não é parte só de língua portuguesa, né? Mas tudo ali
pode ter ali um peguinha, então uma leitura atenta, uma leitura bem pausada, ela é extremamente importante. E o tempo é suficiente, tá? Não precisa apavorar, não precisa ter medo, achar que o tempo não é suficiente, não. O tempo é suficiente. Você deve fazer essa leitura de forma bastante tranquila. Tá? Então, gabarito aí, letra D. Né? A letra E fala que a vírgula que sucede a expressão entre todos os soberanos é facultativa, né? Lá na linha 1. Não, meus caros, essa vírgula ela não é facultativa. Vamos lembrar? Na aula de pontuação, eu falei para vocês que a expressão adverbial, né, deslocada da oração, ela deve vir isolada por vírgulas. Tá? A facultatividade ela é colocada quando você tem uma expressão adverbial de curta extensão. E curta extensão, apesar da gramática não estabelecer isso, mas observando as bancas, isso é considerado até no máximo 3 elementos, tá? 3 vocábulos. E observe que aqui nós temos 4 vocábulos entre todos os soberanos. Então aí, indiscutivelmente, é um caso de vírgula obrigatória. Beleza? Então não há que ficar com dúvida quanto a isso, a vírgula aí é realmente obrigatória. Certo? Beleza? Bom, eu deixei aí para vocês, né, alguns comentários a mais sobre essa questão lá no gabarito, tá? Próxima, temos aí um texto, né? Texto 2, para as questões 4 e 5. É de grande importância reconhecer o mérito de teus homens e recompensá-los. Pois, se tuas tropas só enfrentarem dificuldades e trabalho sem o devido reconhecimento, perderás o respeito de teu exército. O general esclarecido melhora seus recursos, comanda seus soldados com autoridade, mantém-nos juntos pela boa-fé e os torna serviçais por boas recompensas. Em batalhas, quaisquer que sejam os resultados, o gosto será sempre amargo, mesmo para os vencedores. Porque a guerra deve ser a última solução e só deve ser travada quando não existir outra saída. Tá? Então aqui nós temos um fragmento da obra Arte da Guerra, do Sun Tzu, esse general aí que produziu essa obra, que é um dos clássicos da literatura universal, assim como o fragmento que nós acabamos de ler do Nicolau Maquiavel. Por isso que é importante nós lermos os clássicos. Os clássicos sempre aparecem nas provas, são sempre retomados. Então, é importante, né, que façamos sempre essa leitura dos clássicos. E não tem idade para que você leia os clássicos, tá certo? E interessante é que esses clássicos hoje eles estão aí todos disponíveis na internet gratuitamente, você não precisa gastar aí nenhum centavo para ler os clássicos da literatura universal, tanto da literatura nacional quanto da literatura universal. Beleza? Então vamos lá, vamos às questões aqui. Questão número 4. Considerando-se a interpretação do texto apresentado, vejam só, já falei para vocês aqui de interpretação, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A guerra travada terá compensado se houver boas recompensas. Observem bem, ele diz isso, que a guerra compensa? Não, observem lá, né? Em batalhas, quaisquer que seja o resultado, o gosto será sempre amargo. Ou seja, o gosto será sempre amargo, mesmo para os vencedores. É aquela história, mesmo quem ganha, perde. Teve uma fala aí de uma senhora que causou, virou memes e tal, né? Mas é porque muitos não tinham lido, né, a Arte da Guerra, o Sun Tzu. Então ele fala disso, que numa guerra mesmo quem ganha perde. Então perde todo mundo, quem perde, perde mesmo, e quem ganha também, de certa forma, perde. Ele diz aqui, em batalhas quaisquer que sejam os resultados, o gosto será sempre amargo, mesmo para os vencedores. Portanto, a guerra deve ser a última solução e só deve ser travada quando não existir outra saída. Bom, vamos lá. Então, a guerra não vale em hipótese nenhuma, né? A letra A fala que se houver boas recompensas, então já está invalidada a letra A. A letra B nos diz, o general que muito recompensa os respectivos soldados não é respeitado. O texto não diz isso de forma nenhuma, tá? O texto diz, na verdade, que o soldado ele não pode enfrentar só dificuldades sem o devido reconhecimento. Então tem que ter ali também o reconhecimento. Então invalidamos assim a letra B.
A letra C nos diz que trabalho e recompensa são vertentes antagônicas, ou seja, antagônicas são coisas contrárias. Pelo contrário, o texto diz que é algo favorável, não é? Observem só, né? Pois, lá na linha 1, ó, finalzinho da linha 1, pois se tuas tropas só enfrentarem dificuldades e trabalho sem o devido reconhecimento, perderás o respeito do teu exército. Então não, você tem que ter também o reconhecimento. Beleza? Então, não é algo antagônico, é algo favorável, né? Trabalho e recompensa. A letra D nos diz que a guerra somente deve ser disputada se vencer for o resultado final. Não, ele diz apenas que ela deve ser travada quando não existir outra saída. Até porque quando se vai para uma guerra, não se sabe se vai vencer ou perder. Não se tem essa garantia. Então, e o texto não nos diz isso. Então vamos ficar atentos sempre aos limites do texto, beleza, meus caros? Então sobrou para nós a letra E, né? Nada justifica uma comemoração em guerras, nem mesmo a vitória. Sim, né? Nada justifica. Porque, como ele diz, em batalhas, quaisquer que seja o resultado, o gosto será sempre amargo, mesmo para os vencedores. Ou seja, então mesmo aquele que vence, não há o que comemorar, dado esse gosto amargo, segundo Sun Tzu na obra aí, A Arte da Guerra. Estou vendo aqui, tenho aqui também um exemplar desse. Beleza, meus caros? Vamos lá, questão número 5. A respeito da estrutura de períodos do texto, assinale a alternativa correta. Então, questão número 5 aí do nosso material, tá? No período, então vamos lá. E os torna serviçais por boas recompensas, tá? Lá na linha 5, é o segundo parágrafo aí. O termo sublinhado é um pronome oblíquo e retoma o substantivo soldados. Vamos ver? Observe só. O general esclarecido melhora seus recursos, comanda seus soldados com autoridade. Mantém-nos juntos pela boa fé e os torna serviçais por boas recompensas. Então quem é que se torna um serviçal boas? Não é o soldado? Então correto, tá? Então o termo sublinhado aí é o pronome oblíquo e retoma o substantivo soldados. Corretíssimo, né? Então o pronome ele faz isso. Ele ocupa um nome, no caso aqui, né? Ele está retomando o nome, evitando assim a repetição do termo, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de elemento de coesão textual e é um elemento coesivo anafórico. Por que anafórico? Tome nota disso, é importante. Porque ele retoma um termo já citado anteriormente e evita que ele seja, então, repetido dentro do mesmo período. Olha que legal. Então, funciona como elemento de coesão textual, uma coesão chamada anafórica, porque retoma um termo anteriormente citado. Beleza? Então, está correta aí a letra A. Vamos aos itens que estão incorretos. Estão observando que eu estou comentando todos os itens, né? Porque numa resolução de questões não é interessante apenas marcar a resposta correta, mas nós acharmos o que está certo, o que está errado, cercarmos as questões por todos os lados. Então vamos lá, na letra B, ele diz o seguinte, na oração, perderás o respeito de teu exército, lá na linha 2, a forma verbal sublinhada, no caso perderás, está conjugada no futuro do pretérito do modo indicativo. Não, meus caros, futuro do pretérito não está no futuro do presente, né? Então, perderás. Aí, no caso, seria, então, perderias, né? O que não é, né? Então, está errado aí por isso, tá? A letra C. Letra C. Na linha 5, a palavra quaisquer é classificada como conjunção subordinada. Não, quaisquer é pronome, tá? Então, ele é um pronome que ele indetermina as coisas, né? Quaisquer, né? Ele é utilizado geralmente em situações que você não quer determinar ali alguma coisa. Então, usa o qualquer, quaisquer, tá? Então, quaisquer, grave isso, é pronome. Letra D. Na linha 7, os vocábulos última, solução e travada são adjetivos referentes ao substantivo guerra. Vamos lá? Olha só. Portanto, a guerra deve ser a última. Preste atenção. A guerra deve ser a última solução.
e só deve ser travada quando não existir outra saída. Preste atenção, meus caros. Solução aí, tá? É substantivo, tá? A solução é substantivo, ela está falando que é adjetivo, não é. Então já invalidamos aí também a letra D. E por fim a letra E, linha 1 e 2 no trecho. Recompensá-los, pois se tuas tropas, né? O termo sublinhado consiste em preposição. Não, meus caros, tá? Aí nós temos o pois aí, uma conjunção explicativa. Observe que ele está explicando aí, né? Ó, é de grande importância reconhecer o mérito dos teus soldados e recompensá-los, pois, né, se tuas tropas só enfrentarem dificuldades e trabalho sem o devido reconhecimento, perderás o respeito do teu exército, né? De teu exército, beleza? Então, o pois aí é uma conjunção explicativa. Bom, vamos lá. Próxima questão, questão número 6. Na verdade, não é questão número 6, nós vamos aí para mais um texto, né? Então, vamos lá. Temos aqui uma imagem, né? Um texto de utilidade pública. Observem que aqui o órgão gerador dessa informação é a Polícia Militar, no caso aqui do Distrito Federal. Então, vamos lá. Carnaval 2018. Dê preferência ao uso de transporte coletivo. Evite problemas com estacionamento, danos e furtos. Então vamos lá. Polícia Militar, né? Muita atenção, tá? A isso que nós chamamos aqui de um infográfico. Você tem elementos verbais, né, e não verbais que formam o entendimento de todo o enunciado. Então fiquem atentos a todos os elementos, tanto elementos verbais como não verbais. Se aparecer lá uma tirinha, fique atento também aos elementos verbais e não verbais que compõem a tirinha. Tá? Vamos lá. O texto apresentado pertence ao gênero campanha comunitária. Portanto, deixa eu só... Bom, o texto apresentado pertence ao gênero campanha comunitária. Portanto, conclui-se que letra A aí, propósito principal, conclui-se que o propósito principal deste é comunicar à população a respeito dos serviços prestados pela Polícia Militar do Distrito Federal durante o Carnaval. Bom, meus caros, aqui a Polícia Militar está prestando algum serviço? Não, né? No caso aqui ela está o quê? Dando orientações para o cidadão, tá? Mas não está falando dos serviços prestados pela Polícia Militar. Não, está dando orientações para evitar aí, né, problemas com estacionamento, danos, furtos. Então, sugerindo ao cidadão que vá para as festas utilizando-se do transporte coletivo, beleza? Então, invalidamos aí a letra A. Letra B. A Polícia Militar do Distrito Federal busca convencer a comunidade a utilizar transporte coletivo durante o Carnaval, pois, estando reunidas durante a locomoção até os pontos festivos, as pessoas podem coibir a ação de bandidos. Meus caros, fala alguma coisa disso aqui no anúncio? Em hipótese nenhuma. Tá? E lembra, você pode até imaginar aí na sua cabeça, falar, não, mas se as pessoas estiverem reunidas vai evitar, mas isso não está no texto, você tem que se ater aos limites do texto, tá? Então não extrapole os limites do texto. Continuando aí, letra C. A Polícia Militar do Distrito Federal pretende que a população contribua principalmente com a redução da poluição atmosférica, ao propor a preferência pelo uso do transporte coletivo. Faz menção a alguma questão ambiental, climática, atmosférica, de poluição? Não. O que ela quer evitar? Ela quer evitar problemas com estacionamento, danos e furtos, não é isso? Com essa recomendação. Então não tem nada a ver aqui com questões ambientais, tá certo? O texto não nos permite imaginar isso. Próxima questão, letra D, próximo item, letra D. A Polícia Militar do Distrito Federal revela exclusivamente uma preocupação com os delitos que se acentuam durante o Carnaval e, por esse motivo, procura convencer a população a ficar atenta aos riscos que se pode correr durante esse período festivo. Olha só, meus caros, tá?
Observe bem que se você fizer uma leitura apressada, você pode até achar que esse item é a resposta, mas não é. Ele diz o seguinte: a Polícia Militar do Distrito Federal revela exclusivamente uma preocupação com os delitos que se acentuam durante o carnaval, tá? Os furtos aí poderiam ser o delito, o dano, né? Mas o problema com o estacionamento, isso daí não é delito. Beleza? Então, muito cuidado na interpretação. O que sobra para nós é realmente a letra E. Vejam só, a intenção principal deste ficaria comprometida caso ocorresse a exclusão dos elementos que compõem a imagem não verbal e da construção Carnaval 2018. Vejam só, meus caros, olha que legal, né? A intenção principal deste ficaria comprometida caso ocorresse a exclusão dos elementos que compõem a imagem, o texto não verbal, e da construção Carnaval 2018. Ou seja, se tirássemos tudo daí e ficasse somente de preferência ao uso do transporte coletivo, evite problemas com estacionamento, danos e furtos. Tá? Então vejam só, a intenção principal ficaria comprometida? Sim, é óbvio que faria comprometida. Por quê? A polícia não pode recomendar às pessoas que dê preferência ao transporte coletivo, isso indistintamente. Não, aqui é para uma situação específica, que é para as festividades do carnaval. Então ficaria sim comprometida a intenção principal do anúncio, que é justamente evitar problemas com estacionamento, danos e furtos durante o carnaval. Muito legal essa questão. Então o gabarito nosso aí, letra E, tá? Outra questão aqui que vai exigir muita atenção das senhoras e dos senhores. Observem aqui essa questão número 7, meus caros. Então vá para a prova pensando nesse estilo de questão também. Pode aparecer lá, tá? E se aparecer, se você tiver apressado, se você não fizer a leitura crítica, aquela leitura bem atenta, minuciosa, você vai errar. Veja por quê. Olha só. No que se refere apenas às regras de concordância prescritas pela norma padrão, assinale a alternativa correta. Vejam só. A correção gramatical ficaria comprometida caso a redação prefira o uso de transporte coletivo e faça com que seja evitado problemas com estacionamento, danos e furtos, fosse empregada no lugar de preferência ao uso de transporte coletivo. Então vamos lá. A correção gramatical ficaria comprometida? Me diz aí, o que você acha? Olha só. Prefira o uso de transporte coletivo e faça com que seja evitado problemas com estacionamento, danos e furto. Vejam só, a correção gramatical ficaria comprometida? Ficaria? Sim. Por que ficaria comprometida? Percebeu? Quer ler de novo? Vamos lá? Olha só. Por que ficaria comprometida? Prefira o uso de transporte coletivo e faça com que seja evitado problemas com estacionamento. Calma. E faça com que seja evitado o quê? Evitado problemas com estacionamento. Então, problemas sejam evitados, tá? Então, e faça com que sejam evitados problemas. Olha aí a questão da concordância, meus caros. Na leitura apressada, isso passaria facilmente. Então, muito cuidado, não é? Então, vejam só, né? Olha só, então a correção gramatical ficaria comprometida? Sim, ficaria comprometida. Então é essa a resposta, gabarito aqui, letra A. Letra A, ficaria comprometida. Por quê? O correto seria sejam evitados. Aí, se fossem sejam evitados, a correção gramatical não ficaria comprometida. Certinho? Então o gabarito nós já achamos aqui, letra A. Mas vamos analisar as outras questões, outros itens dessa questão, que vale a pena também. Observem só a letra B. A substituição do período de preferência ao uso do transporte coletivo pela redação é recomendado a preferência pelo uso do transporte coletivo seria incorreta. Sim, meus caros, seria incorreta, tá? Observem bem, olha só. De preferência ao uso do transporte coletivo, tá? O uso aí, ao uso, é o quê? É substantivo, tá? De transporte coletivo, então, é um complemento nominal. Então, a substituição do período pela redação
É recomendada a preferência pelos... Seria correta, tá? Não, seria incorreta, né? É recomendado a preferência pelo uso de transporte coletivo, tá? Não. Então, o uso aí é substantivo, tá? E de transporte coletivo é complemento nominal, beleza? Vamos lá. E no caso aqui, né? Pelo uso... isso mesmo, tá? Letra C. A construção que hajam poderia ser empregada corretamente entre os termos evite e problemas. Então vamos lá. Olha só, lá no anúncio, né? Evite que hajam problemas. Olha, o verbo aí, né? O verbo haver, ele está empregado no sentido de existir. E neste caso aí, ele é impessoal, tá? Então o correto seria o quê? Que haja, tá? E não que hajam. Então está invalidado por isso. A letra D nos diz o seguinte, observem. O último período poderia ser substituído corretamente pela redação. É importante que se evite problemas com estacionamento, danos e força. Vejam só. É importante que se evite problemas. Mais uma vez, meus caros, que se evite o quê? Problemas. Que é que se evite? Problemas. Então, que problemas sejam evitados. Tá? Então, problemas aí é o sujeito, está no plural, o verbo deve ir para o plural. Então, é importante que se evitem problemas. Mais uma vez aí a concordância, fiquem atentos. E a letra E nos diz, o emissor, se julgasse conveniente acrescentar uma circunstância de tempo ao texto, poderia, por exemplo, introduzir a construção que ocorre em fazem anos, logo após o vocábulo furtos, sem alteração na correção gramatical. Não, teríamos aí sim alteração na correção gramatical. Por quê? O verbo fazer aí, né, ele é impessoal, ele está se referindo a tempo, lembre-se disso. O verbo fazer, referindo-se a tempo, ele é impessoal, tá? Então não faz essa flexão aí. O correto seria que ocorre faz anos, tá? Que ocorre faz anos e não fazem anos, beleza? Então temos aí como gabarito letra A, certinho? Vamos lá. Próxima questão, número 8. As formas verbais de e evite exemplificam o emprego de sujeito indeterminado, pois não se referem a um ser específico. Meus caros, aqui não é sujeito indeterminado, ele é um sujeito oculto. Veja só, né? De preferência ao uso do transporte coletivo. De preferência quem? Tu. Não é? Ele não está explícito no enunciado, mas nós podemos identificá-lo. Certinho? Então nós temos aí um sujeito oculto, né? E evite problemas. Evite quem, né? Evite tu. Né? Então é só um sujeito oculto. Beleza? A letra B nos diz o seguinte: a função do termo de transporte coletivo seria mantida, caso fosse necessário substituir o período original pela redação use de preferência o transporte coletivo. Meus caros, vejam só, tá? A função de transporte coletivo, vou anotar aqui para vocês. De preferência ao uso de transporte coletivo. Meus caros, dê preferência ao uso. Olha, o uso. O uso aqui é um substantivo, tá? É um substantivo. Então aqui eu tenho um complemento nominal. Tá? Eu tenho aqui um complemento nominal. Aí olha o que ele está falando aqui, tá? A função do termo de transporte coletivo seria mantida caso fosse necessário substituir o período original pela redação use de preferência. Olha só. Use de preferência transporte coletivo. Prestem atenção aqui, meus queridos. Prestem bastante atenção. Olha só. Quando eu falo, então, né?
dê preferência ao uso do transporte coletivo, o uso de transporte coletivo. Aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho então um complemento nominal. O uso de alguma coisa, correto? Então tem um complemento nominal. Agora, aqui, observem que eu tenho o quê? Eu tenho o verbo. Tá? Aqui eu tenho um verbo. Quem usa, usa algo. Usa o quê? Usa transporte coletivo. Tá? Então aqui eu tenho um objeto. Tá? Então quem usa, usa algo, usa o transporte coletivo. Aqui eu tenho um complemento para o verbo. Então, observe o que o item está falando, né? A função do termo de transporte coletivo seria mantida. Não, não seria mantida. Tá? Aqui eu tenho um complemento nominal e aqui eu tenho um objeto. Beleza? Não seria mantida. Muita atenção, a questão bem legal essa daqui, tá? Por isso que eu falei para vocês, fiquem atentos ao momento da leitura. Na pressa você pode até achar que é a mesma coisa, mas não é, né? Então, use, olha só, tá? Use, olha aí o verbo aí no imperativo, dando uma ordem a você, né? Use, né? O transporte coletivo. Beleza? Então, não pode ser não, tá? Não tem a mesma função, não. Quando está falando de função, está falando de função sintática. Certo? Se você tem alguma dúvida sobre função sintática ainda, sugiro a você a assistir aquela primeira aula que está disponível para vocês, sobre introdução à análise morfossintática. Tá? Ela é uma aula que dá uma visão, um panorama bem legal sobre a função dos termos na oração. Letra C. O termo estacionamento ficaria particularizado se antes dele fosse empregado o vocábulo o qual funcionaria como aposto. Olha só. O e estacionamento não funcionaria como aposto, seria o estacionamento, ó. Evite problemas com o estacionamento. Então, observe que o aí, ele funcionaria como um artigo para o estacionamento. E o artigo, ele desempenha uma função, adjunta de nominal. Também está lá na nossa primeira aula, tá? Isso já foi falado para vocês. Então, funcionaria como adjunta de nominal e não como aposto. O aposto é aquele termo que vem, né, seja para explicar alguma coisa, seja para introduzir ali, né, um dado, uma informação que o autor acha importante acerca de um termo anteriormente posto no enunciado. Tá? Letra D. O emissor, caso julgasse conveniente reunir os dois períodos do texto, estaria correto se optasse por substituir a estrutura. Evite problemas com estacionamento, danos e furtos pela oração, para evitar problemas com estacionamento, danos e furtos, a qual desempenharia a função de adjunta adverbial. Sim, meus caros, correto. Tá? Então desempenharia a função aí de uma oração subordinada adverbial final, ou seja, a finalidade é essa, não é? Quando ele fala, né? Ó, dê preferência ao uso de transporte coletivo. Para, no caso, né, para evitar problemas com estacionamento, danos e furtos. Tá? Então nós teríamos aí uma oração subordinada adverbial final, com a finalidade, então, né? Está indicando uma finalidade. Você ir de transporte coletivo, você fazer o uso de transporte coletivo para evitar problemas com estacionamento, danos e furtos. Então, gabarito letra D. Tá? Gabarito aí da letra D. Vamos lá. Letra E. O predicado em cada uma das orações é portador de uma informação relativa ao estado do sujeito. Por isso classifica-se como nominal. Não, meus caros, o predicado aqui não é nominal, o predicado é verbal. Tá? O predicado ele é verbal. Porque, olha só, você tem verbos de significação forte, de preferência, não é? Evite problemas, tá? Então o predicado é verbal. O predicado ele é nominal quando você tem verbo de ligação, verbo não nocional. Se você tem ali só o verbo de ligação, você tem só o verbo não nocional, aí você tem um predicado então nominal. Beleza? Tá certo? Bom, isso está lá também, isso está lá na nossa primeira aula, né? Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, está lá na nossa primeira aula, que é uma aula que eu considero extremamente importante, tá? Sem aquela aula, para você entender o restante, fica bastante complicado. Vamos lá, questão número 9, já estamos quase finalizando essa lista aqui com vocês, né? Espero não ultrapassar aqui mais que uma hora e pouquinho, 1h10 com vocês, mas vamos lá. Dado o desenvolvimento... Opa, vamos ler o texto, tem um texto, né?
Uma das tendências marcantes do pensamento moderno, é um texto do Fábio Comparato, uma das tendências marcantes do pensamento moderno é a convicção generalizada de que o verdadeiro fundamento de validade do direito, em geral, e dos direitos humanos em particular, já não deve ser procurado na esfera sobrenatural da revelação religiosa, tampouco em uma abstração metafísica. Se o direito é uma criação humana, o seu valor deriva justamente daquele que o criou, o que significa que esse fundamento não é outro senão o próprio homem, considerado em sua dignidade substancial de pessoa, diante da qual as especificações individuais e grupais são sempre secundárias. Então está aí o texto, né, do Fábio Comparato, fragmento, né, Fundamento dos Direitos Humanos. Muito bem, meus caros. Vamos lá. Dado o desenvolvimento das ideias no trecho de texto acima, é correto afirmar que a partícula se, que inicia o segundo período, então vamos lá, a partícula se aí, ela é o quê? Então vamos ver. Olha só, poderia ser corretamente substituída por caso, tá? Bom, caso o direito... Não, observem, só substituir não dá. Ele teria que sugerir também adaptações. E observem que o enunciado não sugeriu adaptações. Tá? Então, se fosse fosse substituído aqui por caso, teríamos que fazer adaptações. E a banca não sugeriu. Quando ela sugerir a troca de um termo por outro e que forem necessárias adaptações, o enunciado tem que especificar isso, tá? Fazer a substituição com as necessárias adaptações. Se ela não pediu isso, ela sugerir apenas a substituição de um termo por outro, tá? E você perceber que essa substituição exige adaptação e ela não colocou lá no item, não vale, beleza? Então, teríamos que fazer aqui, né, adaptações e ele não colocou isso para nós. Inclusive, isso já apareceu naquela questão anterior lá do porquê que ela sugere o ponto final pela vírgula com adaptações, né? Que a adaptação seria justamente colocar a vírgula e tirar a letra maiúscula do porquê e colocar o P minúsculo. Vamos lá, a letra B. Introduz uma oração de valor causal, podendo ser substituída por como. Então vamos lá, olha só. Como o direito é uma criação humana, o seu valor deriva... Então, correto, né? Causal, tá? Então, introduz aí realmente uma oração causal. É o sentido aí, o se já no sentido de já que, né? Então, já que o direito é uma criação humana, o seu valor deriva justamente, tá? Então, realmente, você tem aí uma conjunção subordinativa adverbial aí que indica causa, tá? Então, uma conjunção subordinativa causal, beleza? Então, letra B. A letra C nos diz, classifica-se como conjunção integrante. Não, nós já vimos que é causal. A letra D nos diz, poderia ser suprimido o texto, caso a forma verbal fosse substituída por sendo. Meus caros, sendo seria conclusivo, né? Então, não daria, tá? Sendo seria uma coordenativa conclusiva, então não caberia aqui não, tá? Sendo, não daria mesmo, tá? Então estaria errada essa substituição, beleza? Introduz uma oração de valor temporal, podendo ser substituída por quando. Não, tá errado, né? Nós já vimos aí que é de valor causal, não é? Uma conjunção subordinativa adverbial, né, de causa. Então, um gabarito aí, letra B. Letra B, beleza? Bom, meus caros, questão número 10, tá? É a última questão dessa nossa lista aí, para fecharmos aqui essa revisão para a nossa prova. Então, vamos lá. No que se refere à relação de subordinação entre orações, assinale a alternativa que classifica a oração sublinhada em: é necessário que cada um tenha também flexibilidade, capacidade de tratar as informações racionalmente e emocionalmente. Meus caros, fiquem bastante ligados a esse tipo de questão. Olha só,
é necessário. Vamos lá? Vamos fazer a pergunta para o verbo? Ó, o que é necessário? Se você quer encontrar o sujeito, você não pergunta para o verbo. O que é necessário? Observe que nós não temos um sujeito antes. Então, o sujeito é o que aparece depois. Olha só, é necessário que cada um tenha também flexibilidade, capacidade de tratar as informações racionalmente e emocionalmente, é necessário. Tá? Então, observem que aqui você tem toda uma oração como sujeito. Tá? O sujeito aqui não é um substantivo, não é uma expressão substantivada, mas toda uma oração como sujeito. Quando você tem toda uma oração como sujeito, você tem aí uma oração subordinada subjetiva, tá? Uma oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que desempenha a função de sujeito, também chamada de sujeito oracional. Tá? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, é aquela que funciona como oração. E este assunto ele é bastante interessante. Para isso, então, até para aproveitarmos aqui e esclarecermos o que é uma oração adjetiva restritiva, uma concessiva, completiva nominal, eu vou já lançar algumas frases aqui no quadro para que possamos, então, esclarecer cada um desses tipos de oração que o enunciado traz aqui para nós. Beleza? Vamos lá. Muito bem, meus caros. Então vamos lá, olha só. Prestem atenção aqui. Na letra A, ela está falando de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Vejam só, meus caros. Essa parte aqui ela é extremamente importante. A primeira oração que eu coloquei aqui, ó, tomem nota. Os alunos que entenderam a reportagem estão separando o lixo para a reciclagem. Vejam só, nós temos aqui uma oração principal, tá? Que é os alunos estão separando o lixo para a reciclagem. Tá? Então nós temos essa é a nossa oração principal. Agora nós temos uma segunda oração que está aí intercalada, né, com essa oração principal. Então, os alunos que entenderam a reportagem. Neste caso, observe bem que entenderam, temos aqui um verbo, tá? Então temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que você tem que tomar cuidado? Essa oração subordinada adjetiva restritiva, ela é muito parecida com a oração subordinada explicativa. Agora, qual é a diferença? Porque aqui eu tenho a oração, tá, que não está isolada por vírgula. Se eu quiser transformá-la em uma oração explicativa, basta eu colocar o quê? A vírgula. Aí você fala assim, mas o que é que muda? Muda o sentido. Veja só, quando eu utilizo ela sem a vírgula, eu tenho então uma oração restritiva. Significa dizer o quê? Os alunos que entenderam a reportagem estão separando o lixo para a reciclagem. Vejam só, não são todos os alunos que estão separando o lixo para a reciclagem. São só os que entenderam a reportagem. É isso que ela está querendo dizer aqui. Tá? É isso que o enunciado está dizendo aqui. Não são todos os alunos, então ela tem um valor restritivo. São somente os alunos que entenderam, somente os alunos que entenderam a reportagem. Não são todos os alunos, somente os que entenderam. Então é restritivo. Você tem um grupo de alunos, né? E dentre esses, um grupo menor de alunos entenderam a reportagem. Tá? E esses alunos que entenderam estão separando. Os outros não estão separando porque não entenderam, então. Agora, o que muda se eu coloco a vírgula? Essa oração, ela vira, então, uma oração explicativa. E aí, os alunos, né, estão separando lixo para reciclagem, eles estão separando porque eles entenderam a reportagem. Então, neste caso, quem entenderam está explicando aqui, todos os alunos então entenderam. Então, os alunos entenderam e estão separando o lixo para a reciclagem. Essa é a diferença. A oração restritiva, tá? A oração subordinada restritiva, ela é sem vírgula. A explicativa é com vírgula. Olha só que legal. Beleza? É essa a diferença. Certo? É essa a diferença.
Tranquilo? Então, muita atenção lá na prova, porque se de repente ela pode até perguntar isso para você, lá numa questão de pontuação, e só falando que colocando ou tirando a vírgula sem alterar o sentido. Não, altera o sentido. Tá? Com vírgula aqui eu tenho uma oração explicativa, subordinada explicativa, e sem a vírgula eu tenho uma oração restritiva. Olha só que legal. Beleza? Sabia dessa? Não? Então tá sabendo agora. Vamos lá? Olha só, olha a próxima. Ela acertaria as questões, embora soubesse pouco. Vamos lá. Então, temos aí uma oração subordinada adverbial concessiva. Olha a concessão, meus caros. Ela acertaria as questões. Opa, o que você espera para acertar as questões? Você saber muito, né? Mas embora soubesse pouco, ou seja, mesmo que soubesse pouco, mesmo sabendo pouco, acertaria as questões. Então aqui você tem um valor concessivo, tá? Que seria um exemplo aí para a letra B, né? Tá lá o seu filho, a sua filha pede uns trocados e tal, você tá meio chateado porque não está indo às vezes muito bem na escola, está um pouco desobediente, mas coração de pai e de mãe sempre dá uma amolecida e fala, olha, embora você não esteja merecendo, toma aqui R$10 para tomar um sorvete. Então olha só, né? Então embora não esteja fazendo ali a sua parte, como deveria, então você acaba fazendo ali o quê? Uma concessão, né? Abrindo ali uma brecha, embora ele não mereça, tá? Então temos aí uma oração concessiva, né? Ela acertaria as questões, tá? Embora soubesse pouco. Então temos uma oração subordinada aí concessiva, beleza? A próxima aí, né? Oração subordinada, beleza, completiva nominal, vamos lá. Tenho certeza, meus caros, preste atenção, tenho certeza. Se eu chego para você e falo, olha, eu tenho certeza. Você vai falar, Moacir, certeza de quê? Observe então que o nome certeza, ele não tem sentido completo, ele pede um complemento. E aí, olha só, tenho certeza de que você está aprendendo tudo. Observe que eu tenho como complemento para esse nome, não uma palavra só, né? Por exemplo, eu poderia falar aqui, tenho certeza da vitória, né? Tenho certeza da vitória. Aí eu teria aqui apenas um complemento nominal, comum. Agora veja que eu tenho como complemento aqui, não só um substantivo, mas eu tenho toda uma oração, tá? Então eu tenho uma oração subordinada completiva nominal. Por quê? Porque ela desempenha a função de complemento nominal. Tá? A correspondência, então, que nós temos lá com as funções sintáticas que nós vimos na nossa aula número 1, tá? Na nossa aula número 2, tratando lá também da questão regencial, beleza? Está aqui, tá? Só que, mais uma vez eu digo, o que você tem é uma oração desempenhando essa função sintática, beleza? Então aqui temos uma oração subordinada aí, né? Completiva nominal, tá? Substantiva completiva nominal. E para fecharmos aqui, todos se esforçaram, tá? Aí você fala, todos se esforçaram para quê, Moacir? Para que tudo desse certo. Olha aqui uma finalidade, não é? Então se esforça para alguma coisa. Então temos aí uma oração subordinada adverbial final. Na verdade nós já tínhamos visto isso na questão anterior, mas só para completar aqui este enunciado, né? Essa questão, a listinha aqui dessa questão. Beleza, meus caros? Muito bem. Tá? A nossa prova, ela tem um conteúdo aí, ela aborda um conteúdo bastante extenso, né? E eu sei que essa lista aqui de hoje, ela não contempla tudo, mas eu imagino que com essas 10 questões, nós cercamos aquilo que pode aparecer de mais difícil na nossa prova. Então foi uma revisão daquilo que eu acredito que pode aparecer e que traga um pouquinho mais de dificuldade. Não foquei tanto na questão de interpretação, não foquei tanto na questão de vocabulário, porque, como eu disse aqui, isso depende muito da sua experiência de leitura. Então leva vantagem quem tem o hábito de leitura constante, está atento a tudo, né? E quando eu falo leitura, não é só resumir a livros, tá, pessoal? É também livros, revistas, jornais, bons filmes, música, tá? Literatura mais diversa, contos, romance, poesia, teatro, tudo, tá? Então, é isso. Não quero tomar muito tempo de vocês, quero mais uma vez desejar sucesso. Essa foi a minha humilde contribuição para as senhoras e senhores que farão a prova aí no próximo fim de semana. Então, muito sucesso, tranquilidade na hora, tá? Vamos com todos os cuidados, com todos os protocolos de segurança, vamos
antes de tudo, preservar as nossas vidas, tá? Isso é o bem maior, mais precioso que nós temos. Então, tendo saúde, a gente corre atrás de tudo, a gente faz tudo, e é isso que eu desejo a vocês: muita saúde, muita paz, muita tranquilidade no momento da prova, tá? E que venha essa vitória realmente na vida de cada um de vocês, tá certo? Então, meu respeito a todos, meu fraterno abraço, e nos veremos aí em uma próxima oportunidade. Avante, avante!